Essa noite, mais uma noite de circuito de filmes para vocês, para nós aprendermos um pouco, essa troca de aprendizados, esse compartilhar conhecimento que a gente possa trazer para a nossa vida, né, para que a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas relações realmente tenha uma nova conotação, novo significado e novas ações para cada uma desses momentos que eu tenho na minha vida e você tem na sua vida. Então, assim, qual foi a ideia do circuito de filme? Por que foi criado? O intuito de ser filme foi no intuito de trazer a parte lúdica, né? Filme todo mundo gosta de assistir, e através dessa história, através da história dos personagens, do enredo, das situações, a gente se vê na situação e pensar o que a gente faria nesse momento, nesse lugar, desse personagem, nessa situação. E aí a gente começa a questionar como a gente poderia se comportar. E aí a gente traz a reflexão. Então o convite é que você possa assistir os filmes e possa tirar aprendizado, 3 aprendizados no mínimo, e que você possa trazer, né, ações para cada aprendizado, uma ação, para que você possa de fato tornar sua vida melhor e a cada dia. Então esse é o convite toda semana, toda quarta-feira. Luani, também seja bem-vinda, viu? Então o filme dessa noite é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um conto que muita gente, eu acredito que tem a parte do livro, né? Eu acho que muita gente já chegou a ler esse livro. Então é um livro que já foi mais traduzido, é um dos que foram mais traduzidos no mundo. Se eu não me engano, é o 3º livro mais traduzido para 220 idiomas. Então, assim, é uma coisa, apesar de parecer uma história infantil, essa história ela é uma história profunda, onde toca em questões para nós, né? No filme traz essa distinção, né, do mundo da criança e o mundo do adulto, aonde à medida que a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo esse mundo lúdico da criança. Então, assim, traz bem essa questão, né? O adulto, o lado racional. Se a gente for ver, esse lado racional serve para a gente resolver algumas coisas, só que acaba a gente ficando muito racional, né? Vem muitos desafios, a gente tem que resolver muita coisa, a gente passa por muitas decepções, muitas frustrações, e isso faz com que a gente acaba perdendo um pouco, né, dessa parte sonhadora que a criança traz. Então, assim, a história começa com um piloto, onde ele cai num deserto do Saara, onde não tem ninguém, não tem água, e nesse deserto ele encontra o príncipe. E nesse encontro eles se aproximam, tem um diálogo e algumas situações acontecem. E dentro desse enredo que a gente pode ver, a gente pode tirar algumas lições. É interessante que tem um livro, e aí a parte do filme traz a história de uma criança, de uma menina e a mãe dela, e paralelamente trazendo a história do Pequeno Príncipe. Então, quando o filme traz essa parte da história, né, da menina e a história dessa mãe relacionado a esse livro, a gente começa a perceber que essa mãe traz ela planeja toda a vida da filha.
pelo que eu percebo do filme, a menina falta pedir permissão para respirar para a mãe, porque ela quer que ela trace uma meta, né, que ela siga uma meta, por exemplo, do melhor colégio, que ela estude, o melhor trabalho, que ela seja melhor no trabalho dela. Então ela vai traçando e, por exemplo, a parte de, por exemplo, se divertir, a parte de lazer, a parte de fazer amigos. Então, para quem assistiu o filme, você vê uma criança e você vê uma mãe muito sozinha. Apesar de ter tudo esquematizado, tudo cronometrado literalmente no relógio. Para cada atividade, o relógio delas apita, né, daquele alarme. Então, assim, esse momento da filha e dessa mãe remete muito à vida de muita gente, talvez fora vamos pensar no contexto fora da pandemia, do que existia, essa corrida frenética pelo sucesso, e sem, de fato, o que é essencial nessa história, o que é importante nessa história. Será que essa vida corrida está me trazendo realmente coisas que, com o passar do tempo, seja essencial? A Maria, seja bem-vinda. Então esse filme, né, O Pequeno Príncipe, ele traz essa parte da criança. Ele traz essa parte que, apesar da gente crescer, a gente não precisa se esquecer dessa criança. A gente pode ser um adulto trazendo essa parte lúdica. Por quê? A criança, se você reparar, a criança, ela tem uma coisa espontânea, ela sonha, ela tem a imaginação muito rica. E para essa imaginação, se a gente for perceber, vamos trazer a parte da neurociência, essa imaginação, ela cria a nossa realidade, ela cria a vida que a gente vai viver no futuro. Então, é essa capacidade de olhar para esse futuro. E o que acontece? Quando a gente vai se tornando adulto, a gente perde esse lúdico, essa imaginação. E é fundamental para que a gente construa um futuro saudável. Então a gente vê, talvez, muitos adultos frustrados com a profissão que está exercendo. Então vê, às vezes, até crianças, vamos dizer assim, vamos pegar o contexto da mãe, né? De uma mãe, o que foi que aconteceu no filme, de uma mãe que é muito perfeccionista. Então ela quer controlar todas as variáveis desse filho ou dessa filha, para que ela não possa sair do trilho da perfeição. Só que a gente sabe que ser humano, ele é certo que a gente vai errar. Isso é certo. A única certeza é que a gente vai errar. E a gente não pode se culpar por isso. Porque a gente já sabe. Se a gente já sabe, a gente vai levar aquilo de uma forma mais tranquila. Então, assim, você que é mãe, você que é pai, é essa atenção, porque às vezes a gente projeta no filho tudo aquilo talvez que a gente não foi. A gente projeta talvez nos netos, no sobrinho, aquilo que a gente não foi. E aí o que? Às vezes tem esse controle. Aí você, em algum momento você perguntou para essa criança, para esse filho, o que você quer ser quando crescer? Que é isso que o filme traz, que a gente, quando era criança, talvez a gente escutou muito isso, talvez. E nesse momento, lá no filme,
é uma coisa bem interessante que eu falei. Essa mãe estava treinando, doutrinando essa criança. Então ela até a resposta, a fala que ela poderia dar para esse adulto, né? Porque ela está prestes a ser selecionada em um colégio muito bom. Então assim, a princípio ela está toda condicionada até a fala. Qual vai ser a fala das pessoas que vão avaliar ela? Ela está treinando, só que na hora chega e uma palavra fora sai do script e essa menina não sabe o que falar, porque saiu, ela estava treinada exatamente como seria aquilo ali. Então, o que a gente aprende com isso? Mesmo que você se prepare o máximo para não errar, ou um momento de um imprevisto vai sempre acontecer nessa trajetória, nesse dia a dia, nessa trajetória do seu trabalho, da sua profissão, você como mãe, você como pai, né, na sua família, nas relações, vai ter sempre imprevisto, porque foge, né? A gente pode até ter um comando na nossa vida, mas a gente não tem um controle. Então nesse momento a gente começa a perceber que a gente vai errar, que a gente não vai ter controle de tudo. Então essa mãe, ela evita uma série de coisas. Vamos dizer que essa mãe, ela é uma rígida ao extremo. Então assim, deu para perceber no filme que ela não tem muitas amizades, ela parece que ela é bem sucedida, mas assim, a troco de quê, né? De ter talvez negligenciado uma série de outros pilares da vida dela. O que eu achei interessante nesse filme, que ele traz, é a questão do que é importante. O que é importante para a gente. Às vezes a gente coloca, por exemplo, a nossa família, talvez o relacionamento, o casamento, talvez a amizade, a nossa vida profissional como importante. Só que o filme traz que aquilo que é importante é aquilo que a gente investe tempo. Às vezes a gente coloca a família como importante, só que será que você está dedicando tempo a isso? Aí um questionamento. Porque o que é importante, de fato, no real, é aquilo que você está dedicando tempo, está investindo tempo e energia. Então o que eu vejo? Tem uma ferramenta dentro do coach que ela traz a questão dos valores. Traz a questão dos valores que você acha importante e traz os valores que você de fato está vivenciando. Então o que eu vejo muitas vezes? O que é importante, ele não... O que você está vivenciando, o que a pessoa está vivenciando, é discrepante. Às vezes a família é mais importante, mas na hora que for colocar a questão do que de fato você está vivenciando, está lá embaixo. Então assim, trazendo essa coisa do vivenciado, que é importante, se questione o que você hoje tem dado atenção. Se questione se você talvez esteja praticando, né? Talvez você está buscando conhecimento. Será que você está praticando aquilo que de fato vai te fazer crescer como pessoa? Será que você está dando atenção a você, principalmente a você? Então assim, nesse filme também traz um outro aprendizado fantástico. Você que está assistindo a live, se você quiser contribuir, compartilhar aprendizado, se você ler o livro, né, não assistiu o filme, mas assim, a ideia é muito parecida. Então tem muitos pontos, né? No filme não tem algumas passagens, mas tudo isso... A Isabel, seja bem-vinda, viu? Então ele traz muita o livro e o filme, né? O que eu achei bacana do filme é que ele traz essa história paralela
que é a mãe, e essa filha, que é altamente perfeccionista, e o livro traz essa questão lúdica. Então esse príncipe, quando ele encontra o piloto lá no deserto do Saara, ele fala que está na questão da procura de um asteroide. Então assim, ele antes de estar chegando aqui, ele começou a viajar por planetas. Então em cada planeta que ele foi, existia um habitante, só que era tão pequeno esses asteroides que ele visitou, que só tinha uma pessoa. Porque ele habitava em um planeta que era pequeno, e só vivia ele e uma rosa. Então assim, essa relação dele com a rosa, ele fazia de tudo para essa rosa, né, tá bonita, né, enfim, só que essa rosa, ela chegou a um ponto de até abusar no sentido do servir dele. Então chegou ao ponto de ficar ali um incômodo, e aí ele decidiu sair desse país, desse planeta. Que aí ele foi sem rumo e visitando esses lugares. E a simbologia dessa rosa pode ser as relações que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente, no caso, ele cultivou, né, chegou ao ponto de assim, como ela só tinha ela de rosa, então criou-se um orgulho dela, um egoísmo dela, e na hora que ele partiu, né, ela ficou sentida. Ele botou ela dentro de um vidro, para uma forma de proteger, né, na saída. E às vezes a gente faz isso com quem a gente gosta, com quem a gente ama. A gente quer colocar em uma redoma de vidro, no intuito que talvez ninguém machuque, né? E pode ser uma relação amorosa, pode ser uma relação de pai e filho, e naquilo, porque ali existia algumas larvas que poderiam machucar ela. Só que às vezes a gente tem que ter, no caso dessa rosa, ela teria que enfrentar esse dia a dia com essa diversidade, porque depois da larva tem a borboleta. Então é assim na vida também. A gente vai ter que ter paciência e vai ter que enfrentar algumas adversidades que pode até incomodar, mas com o tempo, com a paciência, a gente pode transformar aquilo que a gente está vivenciando em uma borboleta. Então é um dos aprendizados que traz esse filme, essa coisa de ter a paciência, essa questão às vezes quando a gente incentiva muito, a gente cria essa relação, né, e a gente quer botar numa redoma, a gente quer proteger, mas a pessoa é livre, né? Então essa rosa, ela representa muita coisa. Pode ser o amor que você tem por uma pessoa, né, a própria pessoa. Então um dos aprendizados que a gente traz desse filme é essa. Martinha, seja bem-vinda. Então assim, ele, no momento que ele sai do planeta dele, do asteroide dele, ele vai em outros mundos, com outros, visitando os outros planetas. E aí ele se dá conta de diversidades de pessoas. Tem um momento que ele encontra o rei, tem um momento que ele encontra uma pessoa que é vaidosa, tem outro que ele encontra a questão, o rei no sentido representava aquele adulto, né, que quer mandar, quer ter súditos. No outro da vaidade, alguém que aplauda. Então assim, quando ele vai visitando cada asteroide desse,
né? O outro é o contador, só está o tempo todo contando, que ele ali representa a nossa relação com o trabalho. Andréa, seja bem-vinda. Então vai representando as nossas relações com o trabalho, com a nossa vaidade, isso com a gente sendo adulto. Então assim, o Pequeno Príncipe traz esse mundo da criança e a questão do asteroides, que os planetas que ele vai visitando, seria o mundo adulto. Então a vaidade, a questão do orgulho, da questão também do trabalho excessivo, que ali ele tem um que é o contador, então ali é o tempo todo contando, trabalho, cadê diversão, cadê lazer, e trabalho. Então é bem interessante, apesar de ser um conto infantil, que esse conto ele foi feito, né, escrito por um francês, se eu não me engano, em 1943, onde ele traz esses elementos essenciais para a nossa vida. É surpreendente esses elementos, esses valores que esse livro e o filme traz. Então, algo que é bem tópico mesmo, em termos de importância e de aprendizado, que a frase que o filme traz é a seguinte: o essencial é invisível aos nossos olhos. Então, o que é essencial não é algo que a gente possa, a gente não está acostumado a olhar, a gente não está acostumado a parar e talvez agradecer, talvez a gente não está acostumado a essas gentilezas, talvez, eu não sei se por falta de costume, não sei por causa da correria, a gente pode refletir sobre isso. Será que na sua vida, o que é essencial, você tem cultivado, você tem dado essa atenção? Então, assim, seja as pequenas ações, seja da sua mãe, do seu pai, seja do seu marido, da sua esposa, das pessoas próximas a você. Às vezes, esses pequenos gestos, seja até de levar uma comida para você, às vezes de um olhar, às vezes é um gesto, talvez de um telefonema, uma mensagem, e às vezes a gente está tão mergulhado no nosso mundo, né? Essa coisa dos planetas que o príncipe foi visitando é o nosso mundo, a gente perceber que cada um tem um mundo bem próprio. E o filme também traz a questão de julgamento. A gente tem muita facilidade para julgar o outro. A gente tem muita facilidade. Só que a gente tem muita facilidade de julgar o outro, mas a gente não se questiona. E esse filme, ele vai trazendo alguns exemplos, alguns pensamentos. Assim, eu quero, você que está assistindo, se você quiser tá compartilhando aprendizados, até se for o caso ao vivo, tá? Ao vivo, se você quiser entrar ao vivo também, pode ficar à vontade e compartilhar, chama mais gente para estar aqui realmente compartilhando esse momento. Assim, eu achei muito bacana desse filme, porque assim, eu vejo talvez que a gente está um pouco desacreditado na questão do sonhar. Uma coisa que o filme traz, que não tem idade para a gente sonhar. Aqui já está chegando aí. A gente não tem idade para a gente sonhar. Vou chamar a Cris Henrique. Não tem idade para sonhar. A gente o momento que você tiver, se você já tiver na terceira idade, ainda há tempo de você sonhar. Dá tempo. Olá, Cris. Oi. Então, se apresente para quem não te conhece e dê a sua contribuição de introdução sobre o filme, né? Para mim é sempre uma honra ter a sua presença, é uma satisfação, e saiba que a sua presença sempre, né,
contribuindo aqui nos nossos aprendizados. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Valeu. Eu ainda continuo um pouquinho dodói, mas estou melhor, mas continuo dodói. Marcando presença, principalmente nesse circuito hoje, que é muito especial, porque é um filme que eu acredito tenha marcado muitas pessoas que acabaram assistindo, fazendo parte do circuito, e aquelas que ainda pretendem ver, recomendo ao extremo, porque realmente é um filme que, apesar de dar a impressão daquela leitura infantil, né, daquele olhar infantil, porque a arte, né, ela nos remete a as várias releituras sobre o marcante Pequeno Príncipe, né? Que é um livro que trouxe um aprendizado imenso, tanto para a gente que sempre está fazendo, não só ele, mas outros que nos fizeram também aprender da melhor forma, né? Da melhor forma e a mais gostosa, né? Comendo pipoca assistindo filme. Sim. Mas assim, é um filme é um livro que foi. Ele é um filme que nasceu de um livro, de uma história de 1943. Eu fiz lição de casa. E aí o que acontece? Dizem, né? Costumam dizer que este livro ele foi criado pelo grande amor, né, do autor com a sua história pessoal. Mas há quem diga também que não foi, que foi só algumas passagens. Mas, enfim, tem grandes mensagens. Nosso amigo aqui, o Whindersson, ele criou esse projeto do Circuito de Filmes, onde eu estou fazendo parte do projeto há algumas semanas, que eu já perdi as contas. A 18ª hoje. 18ª, eu já disse a ele que eu pretendo fechar esse ciclo, mas, né, eu sei que o dele é 7, eu falei ele que estava querendo fechar com a 20ª. Mas vamos ver. Tem que continuar. Tá bom, aí a gente vai ver isso aí. Vai ver ao longo do decorrer das coisas. Mas eu agradeço a oportunidade de vocês abrirem a porta da casa de vocês, dos lares de vocês, para permitir que a gente, com equilíbrio, né, que a gente consiga passar uma linda mensagem para vocês através dos filmes. O filme, ele além de ser lindíssima a história, ele conta, eu não sei como foi a sua introdução, mas ele fala sobre uma bela companhia de uma rosa, né, que alguns dizem, insistem em dizer, que foi uma baianinha que arrematou o coração do autor, né, o dono da história, que ele estava falando de uma baiana. Na verdade, se a esposa dele, que é daqui de Salvador, olha que coisa linda, né? Olha, somos chiques. E aí o que acontece? E ele tinha uma certa ânsia por ele ser um grande, eu não sei se curioso, e ao mesmo tempo posso dizer que ele também era um grande conquistador, né? Ele tinha várias rosas na vida dele, e aí com o passar do tempo, né, com algumas coisas que ele andou vivenciando, que eu não sei se vocês viram o filme, mas esse piloto de avião, na verdade, era o autor da história, o dono da história, e realmente aconteceu isso, né? E eu acho que em um momento dele ilusório, desse tombo, né, dele estar no meio do nada, ele começou a ter essa ideia, né, de enxergar essa história aí. Nosso Pequeno Príncipe, ele passava isso, mensagens que consolavam os corações da gente, né, que tentavam amenizar, seja algum motivo de dor, de saudade, de uma cidadezinha pequenininha que ele tinha, e que, na verdade, ele dizia que não cabia muita coisa, né? O menininho, a pequena criança, né? Então, sejamos pequenas crianças, que a gente continue alimentando a nossa criança que existe, porque a pior coisa é quando você perde a essência. Você pode crescer,
assumir responsabilidade de pessoas adultas, mas você também tem que manter essa realização de ser um ser doce, de ser um ser que não seja jamais nocivo para o próximo, né? Porque às vezes a gente cresce e acaba perdendo muita inocência e troca pela malícia e acaba sendo muito malicioso com as pessoas. A gente tem que parar com isso, né? Se alguém não mordeu a gente, não tem por que a gente achar que ele vai morder em algum momento, né? Vamos parar de ficar levantando bandeiras antes mesmo de ter sofrido algum mal de alguém, né? Uma coisa é você se defender, outra coisa é você se prevenir. As pessoas estão muito nessa pré-julgamentos e isso é ruim, isso é muito ruim. E às vezes a pessoa que você está achando que vai te ferrar é aquela pessoa que está mais lhe dando a mão. E isso traz, né, traz no filme, né, Cris? Que ele, no filme, não, acho que não fica tão explícito assim, né? Mas a informação mais, eu acho que é do livro, onde a questão do espinho, né, da rosa, ele te machuca, né? E aí você acha que todas as rosas vão te machucar. Que é isso que você está trazendo em relação a... Não o julgamento, né? Não é porque uma rosa, né, te feriu que as outras rosas vão te ferir. E assim na questão dos relacionamentos, né? Então a gente não pré-julgar, né? Então aconteceu alguma coisa negativa no passado, não quer dizer no trabalho ou nas relações, seja amoroso, né, relacionamento amoroso, seja de amizade. Então a gente não julgar, né, não pré-julgar, como você está falando. Então assim, só retomando a questão do aprendizado do filme, o que o filme traz? Que a gente tem que, outro aprendizado, né? Que a gente tem que cortar o mal pela raiz, né? Evitar que aquele problema ele se prolongue. Então, em que momento no filme isso é mostrado? No momento que o Pequeno Príncipe ele tira as raízes parece que de uma árvore que se ela crescer muito, ela vai tomar conta do planeta dele. Então ele vinha e regava. Então, qual é o aprendizado que a gente pode ter disso? Que a gente precisa não deixar prolongar os problemas. O quanto antes a gente resolver, melhor a gente resolver aquele problema que a gente está passando. Quando se fala em problema, às vezes a gente adia, às vezes a gente procrastina, por uma série de questões, seja a questão de saúde, às vezes a questão de você ver, né, fazer um exame importante e vai adiando, e quando você vai ver, é uma coisa, né, pior. Aí a questão de você resolver alguma coisa, na questão de relacionamento, você tem que falar algo, então você tem que resolver aquilo com aquela pessoa, alguma coisa de trabalho, o que você precisa falar, fale, se for para resolver, para fazer, faça, né? Não deixe para depois. Então, assim, a Martinha falando, suas aplicações na nossa vida prática são relevantes. Então, assim, trazer algumas pontuações, né? Às vezes a gente vai adiando, vai deixando para depois, essa coisa, amanhã eu faço. E esse amanhã você está criando uma bolha, uma bola gigante. Enquanto estava pequeno, dava para você mobilizar, né, fazer alguma coisa. Só que à medida que vai crescendo, você vai perdendo a proporção e você realmente vai precisar, talvez precise de ajuda, talvez precise de um esforço maior para resolver aquilo. Então, assim, um dos aprendizados, se é para resolver alguma coisa, resolva hoje, seja o que for, resolva, não deixe crescer nesse problema, porque problemas adiados, né? Acontece o quê, Cris? Vira bola de neve. Iceberg. Eu odeio quando alguém fala assim, isso é só apenas a ponta do iceberg. Eu odeio isso. Essa frase é ridícula. Porque você nunca recebe o iceberg, você recebe a bola de neve, na verdade. Aquela coisa assim que vem lhe embrulhando, e só Jesus na causa. A questão também é o seguinte, eu tenho a impressão que aquela leitura que ele fazia com aquele menino que apareceu no nada, que dizia que o mundo era muito pequenininho,
tenha sido até uma certa reflexão dele sobre ele mesmo. Como se ele tivesse feito uma análise, né? Tipo assim, ele era egoísta autossuficiente, que só enxergava o mundinho que ele havia criado e que só nele, que só ele poderia habitá-lo. Eu tive essa impressão no filme, quando ele sempre fala assim, não, meu mundo é muito pequenininho, e eu quero que você desenhe isso. E aquela determinação de dizer assim, eu só quero que desenhe isso, eu só quero que desenhe isso, é aquela determinação. Ele determinava que ele queria aquilo e ponto final, independente do rapaz saber desenhar ou não, porque lembre que ele dizia, mas eu não sei desenhar isso que você quer. E ele dizia, não importa, eu quero que você faça. É esse o problema que muitas pessoas têm e que tem que começar a analisar e procurar trabalhar isso. Porque nem sempre a sua vontade pode imperar diante do outro. Eu acho que tudo tem que ser 50%. Né? Olha, minha filha, é dessa forma. Até a forma de falar, você também tem que olhar. Né? Porque você não pode chegar e tratar as pessoas como seu subalterno. Né? Você tem que tratar o semelhante de igual para igual. Te digo uma passagem. Tivemos um problema com essas coisas de greve de ônibus que até que não ia ter. Bom, eu tenho carro em casa. E aí eu pensando nas outras pessoas que não tinham carro e que provavelmente estivessem ocupadas demais para visualizar a mensagem, eu avisei, olha gente, está disposto aí, o pessoal está disposto a parar os transportes. Aí me sai uma pessoa maravilhosa, abençoada, porque essa deve ser abençoada. Essa deve ter o mundinho dela, né? O microplanetinha dela. Chegou e disse assim, isso aí não me interessa nessa mensagem. Sabe por quê? Porque eu vou de aplicativo. Aí eu sou uma pessoa que, gente, pelo amor de Deus, eu não gosto, sabe, dessas coisas assim, porque eu vejo a pessoa tão minúscula que eu acho que eu tenho que pegar ela com a pinça para eu poder responder. Porque automaticamente o que me vem é o seguinte, mal educada, porque eu estou sendo gentil. Segundo, ela não consegue enxergar além do umbigo dela. Aí eu peguei da resposta à altura, eu disse, meu amor, que bom que você tem condições de bancar um aplicativo. Mas, infelizmente, outras pessoas que estão fora da sua bolinha, né, de proteção, não têm essa mesma condição e dependem de transportes públicos. E aí eu fico muito triste ao ver a sua resposta. Sabe por quê? Porque eu estou enxergando como macro e você está enxergando micro. E eu fico triste de saber que ainda existem pessoas na mesma estirpe que a sua, que não enxerga o semelhante de igual para igual. Quer dizer, dane-se o resto porque eu vou de aplicativo. Aí o pessoal do grupo, claro, né, que eu tinha comunicado, me parabenizou pela coragem de chegar assim, né, dar essa bofetada, mas enfim. Mas assim, tem horas que a gente tem que chamar a pessoa na razão. Meu pai me dizia assim, quando a gente tem vergonha, a gente não envergonha o outro. Sabe? Então, isso entra no tema do filme, porque eu tenho a impressão que essa análise que ele fazia, não, mas meu mundo é pequeno, não, mas eu quero que você desenhe isso aqui, não, mas não me interessa se você não sabe, eu quero que você faça. E as coisas não podem ser levadas assim, a murro, a ponta de faca. Né? Nós somos muito... toda vez eu digo aqui, a gente é muito imediatista, a gente quer uma coisa, a gente quer logo. Não pode ser assim. Sabe? E agora está na moda esse negócio de cocriação. Né? Eu estava lendo, porque, gente, eu passei por muitas coisas. E tinha uma pessoa falando assim para mim, Cris, quanto mais a gente pensa perfeito, com mais detalhes, a gente consegue. Isso é o cocriar. E eu achei isso bacana. Eu troco em miúdos, pensamento positivo. Quanto mais você tem, mais você se alimenta de esperança, mais você alcança aquele objetivo. Mas ela, como é uma pessoa estudiosa, ela me ensinou que isso é uma disciplina. Né? Essa cocriação, né? É o que, de fato, esse filme traz, que a gente, quando é criança, a gente tem isso muito, muito forte, né, gente?
muito, que é a imaginação. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso. E quanto mais a gente tem essa imaginação aflorada, mais a capacidade de alcançar esses sonhos a gente tem. Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente perde um pouco isso. Só que qual é a ideia a ideia do filme e qual é a reflexão que a gente pode fazer? Que apesar de você se tornar adulto, existe essa criança que está dentro de você. Não é que você vai ser criança no seu dia a dia, em tudo. Você tem responsabilidades. Mas essas habilidades. A leveza do olhar das coisas. É a leveza que você traz as coisas para sua vida. A criança, quando ela briga, ela vira um pouquinho assim, né? Aí já voltou ao normal, né? Aquela relação. Ela não guarda nada. Né? Não tem a mágoa nem nada assim. Né? E a gente, o sentido de dizer sejamos infantis, não infantis em gestos, em ações de birra ou algo assim, mas de sermos mais leves, de procurarmos buscar as coisas com mais leveza, sabe? Trazer as coisas com leveza e com clareza para a vida da gente, né? E não chegar e dizer assim, ai, você não sabe nada, ai, você... Gente, a gente não pode ser assim. Seja em dúvidas, ou uma ajuda, ou uma mão, ou uma atenção. Você vê que a gente abriu aqui a live para me apresentar e eu vi Nildes ali com um probleminha dela e a gente já direcionou a atenção. Isso é que é o positivo. É a gente poder abrir um pouco da brecha, do tempo da vida da gente, para ceder para alguém que está precisando de atenção. Ou de uma palavra, ou de uma mão caridosa, ou de um olhar carinhoso ou caridoso. E assim, um aprendizado, uma frase marcante desse filme é o seguinte: as pessoas são solitárias porque constroem muros em vez de pontes. Essa cara de papel porque eu não estou Então, assim, dentro dessa dinâmica, né, do nosso dia a dia, às vezes a gente pode, em vez de pontes, a gente criar muralhas, né? Talvez em algum momento a gente, como foi dito, a gente até se feriu. Então, assim, lembra muito a questão do livro O Cavaleiro Preso na Armadura, que no momento que você vai vivendo, né, tem feridas, você coloca armaduras, né? Então essa armadura pode ser essa questão dos muros em relação ao outro, e a gente acaba nem sentindo prazer e nem dor. E a gente fica aquela coisa, né, nem cheira e nem fede, fica uma coisa bem que a gente não consegue vivenciar, que é o que o filme traz hoje, é essa coisa do experienciar coisas que a gente não está habituado ou a gente não está acostumado a olhar. Pela nossa correria, a gente não dá atenção às pequenas coisas, aos pequenos gestos. E aí isso me traz a outra passagem do filme, que o Pequeno Príncipe fala assim: os homens têm várias rosas e não dão importância a elas. Né? Não dá esse grau de importância que é essencial. E eu acho que ele fala que a dele ele gosta, ele valoriza. Então, não é a quantidade. Ele fala que os homens têm milhares de rosas e não dá valor. Ele tinha uma rosa, ele dava essa importância. Eu estou entendendo tudo, só não estou ouvindo, mas estou entendendo. Você está falando então, assim, da rosa, vai. Dá essa importância. Então, é essencial que a gente dê a importância para aquelas pessoas, valorize as relações. O filme traz muito a questão das amizades, o quanto é importante a questão das amizades. E tem uma passagem do Pequeno Príncipe com a raposa, que a raposa fala assim, eles estão iniciando, né? Eles se encontram ali, e eles não se conhecem. Então, tanto a raposa para o Pequeno Príncipe é desconhecido, é mais um na multidão, e o Pequeno Príncipe para essa raposa também é mais um na multidão. E ele fala da importância de cativar o outro.
No momento que você cativa o outro, esse outro, né, se torna importante, se torna essencial. E aí essa troca começa a acontecer a partir do cativar essa outra pessoa. E ele traz a questão do cativar essa outra pessoa como uma responsabilidade. Você é responsável por aquilo que você cativa. Eu vou sair de novo. Então, assim, quando você cativa essa pessoa, o filme traz que você precisa ter esse cuidado com quem você cativa, porque você se torna responsável. A questão da necessidade um do outro. Então é belíssimo essa passagem que ele traz isso, e realmente para você sair da multidão e o outro, né, você iniciar uma amizade, existe essa parte do cativar. E o filme traz algo muito, em várias partes, isso. Vou chamar a Cris novamente. Então isso, é importante. Cativar o outro. Então, cativando, há possibilidade também de abrir outro aprendizado desse filme, que é a questão de você amar o outro com os defeitos. Apesar dos defeitos, né, eu posso amar essa outra pessoa. Né? Não é o defeito que vai tirar essa possibilidade. Lembrando que não é aquele amor que você ama para você e por você. Não é aquela coisa de dizer assim, eu amo por mim e pela pessoa. Não. O melhor amor é o amor próprio. O amor que o Whindersson está falando é de você ter amor suficiente de aceitar a pessoa do jeito que ela é. Mas não, eu amo por mim e por ele. Amo por mim e por ela. Jamais. Viu? E esse cativar é o que o filme traz, é a questão do vínculo. É o início do vínculo com a outra pessoa. Então, esse cativar, né? E em várias partes, por exemplo, a parte da menininha com o velho lá, no filme. Né? Todo mundo, não sei se é assustado, né? Tudo distante desse velho. Né? Ele tinha um jeito meio particular de ser, né? Meio criativo, talvez um pouco, no senso comum, um pouco doido, né? Maluco no sentido de ideias e ações, e talvez isso afaste um pouco as pessoas. As pessoas estão acostumadas mais com o padrão, né? Com aquela coisa mais segmentada, né? Enfim. Então ele traz esse estilo. Né? Gosto é gosto. O importante é você estar feliz, o importante é você estar consciente de que aquilo está te fazendo bem. Quando estiver te fazendo bem, é aquela coisa quando ele fala assim, é um chapéu, o desenho dele, né? O pessoal questionava, é um chapéu, é um chapéu, é um chapéu. Não importa o que as pessoas digam, se o seu chapéu é chapéu ou não, né? Porque na verdade, para ele não era o chapéu, né? Era uma cobra que tinha engolido um elefante. Mas para todos que viam aquilo apressadamente, a interpretação era um chapéu. Então, você está fazendo algo e a pessoa está tirando você daquela ideia por ela entender, só compreender, não a sua visão e sim a dela. Né? As opiniões da gente, a gente defende como se fosse uma tese. Né? Ou como se fosse assim, ganhar um prêmio de qualidade, né? De saber mais, de intelectual mais. E a gente defende aquilo com unhas e dentes. Né? E às vezes a gente acaba ferindo alguém, porque a gente acaba não respeitando ou tentando enxergar a visão do outro. Né? Então, assim, a visão dele era aquela cobra que engoliu o elefante. Quando ele viu que alguém foi autossuficiente de enxergar o que ele enxergava, ele ficou surpreso. É aquela coisa de você estar brigando com alguém, mesmo sabendo que aquela pessoa não está com a razão, você dá a razão a ela, ela fica inerte, porque ela não acredita que ela foi capaz de uma palavra ou duas te convencer que ela estava com a razão. Quando no fundo ela sabe que ela não está com a razão.
Entendeu? E aí tem esse aprendizado que a gente traz, né, no nosso dia a dia, que é a questão de você traz uma ideia nova, sei lá, para o seu pai, sua mãe, para o seu filho, você traz uma ideia nova, vou fazer, sei lá, um curso de alguma coisa, ou então vou fazer tal trabalho, eu vou me tornar profissional de tal área. E aí a pessoa pode dizer, você é maluco? De onde você tirou essa ideia? E aí você... E aí você traz essa ideia, né? Às vezes é o que você de fato gosta, tem paixão, você, enfim. E a outra pessoa, por não prestar atenção a esse essencial, ela não sabe disso de você, né? Ou então tem a questão ideia macro, né? Do que é bom, né? No macro da história, vamos dizer assim, da sociedade, vamos dizer assim. Então, assim, aí aquela crítica, aquele julgamento acaba desanimando você, né? Aquilo que poderia ser algo bom, você começa a murchar, perde a confiança. A ideia a cobra que engoliu o elefante é o seu chapéu, seja lá o que for que você estiver projetando. Muitas pessoas dizem hoje, as pessoas mais, né, até mais velhas, pessoas com mais experiências, para dizer da melhor forma. Elas dizem o quê? Quando você tem um projeto, não conte a ninguém. Guarde para você, execute. Quando ele estiver já encaminhado, você chega para a pessoa e diga, olhe, eu consegui fazer isso. Porque você já vai ter 50% do seu caminho andado. Para depois você caminhar a duras penas até alcançar o seu objetivo, um outro caminho, que você vai precisar ter um jogo de cintura e estratégia para alcançar o que você almeja. Aí você fala assim, por que você está falando isso, Cris? Porque quando você tem um projeto, que você tira ele do seu pensamento e vai executar, que você chega para qualquer uma pessoa, seja um parente, uma pessoa querida, que você tem aquela confiança e você vai compartilhar com ela, ela pode, sem querer, destoar o seu objetivo. Olha, você não nasceu para isso. Isso não vai dar certo. Você está muito velho para essas coisas. São N questões que a pessoa levanta para lhe impedir de você executar. Sem contar que, depois que você ultrapassar essa parte, que é a dificultosa de você executar aquilo que você tanto almeja, você ainda vai ter as dificuldades reais, que é o do seu projeto, para você encaminhar ele, para você ter um pouco de sucesso. Você tem que estudar, isso vai levar tempo. Tem os recursos que você precisa investir. Então, tudo isso já vai ser um outro 50% até você alcançar o sucesso. Entendeu? Então, para que você não fraqueje ou você não tenha nenhuma possível desistência, guarde consigo, execute e quando tiver metade do caminho já que você tiver engajado, o seu sonho, o seu desejo, você chega, pega e compartilha. Porque você Cris, vai retroceder. Quais foram os aprendizados mais marcantes desse filme para a gente já começar a fechar? Eu vou dizer o seguinte, para mim foi a autoanálise dele que foi fantástica. Eu acredito que todos os dias nós devemos, ou uma vez na semana, parar e observar o comportamento que nós temos com outras pessoas. Uma resposta que a gente lançou, que o pessoal diz, né, palavra dura, uma palavra dura lançada. Eu acho que o mais importante é a gente observar o nosso comportamento diante do próximo. Porque nós somos muito solícitos, nós somos muito amorosos, muito bonzinhos quando precisamos, quando estamos precisados. Não é todo mundo, mas uma grande parte peca nisso. Quando eu preciso, quando eu estou com dor, o meu médico é o senhor doutor, né? Porque ele está me auxiliando. Quando ele me dá uma negativa, esse médico não presta, eu vou trocar por outro, não vale nada para esse ignorante, um pedaço de cavalo. Então a gente só consegue ser muito bonzinho quando a gente está em um momento de dor que a gente precisa da ajuda do outro. A gente tem que ser bonzinho sem precisar estar na ajuda do outro ou na presença do outro. A gente tem que estar bonzinho sempre. Eu acho que essa análise é importante.
A gente vê como é que a gente se comporta diante do outro sem estar precisando dele. Esse foi o apresentado. Então, assim, Tem um aprendizado. vários, né? Você não desistir do seu sonho, que é também importante, porque você vê em momento algum ele trocou a cobra pelo elefante. Ele fez outros desenhos, ele criou outras histórias, teve novas narrativas, mas, no entanto, o chapéu dele, que nunca foi chapéu, ele sempre manteve. Né? E a análise que ele teve com a Rosa, né? Que ele se submeteu muito aos desejos dela, né? Às vontades dela, e depois ele se esqueceu dele. E quando ele procurou enxergar ou valorizar ela, de certa forma, a falta, né, que ele sentia, ele queria retroceder, mas infelizmente já não era mais possível. Né? Então, o que acontece? A gente não precisa passar por perdas ou percas para valorizar alguém. A gente tem que valorizar enquanto essas pessoas se fazem presente na nossa vida. Seja família, ou em relação a pessoas amorosas, ou até um coach amigo nosso que nos auxilia, ou um profissional que a gente às vezes nem valoriza tanto, mas que nos ensinou alguma coisa. Isso é importante. E assim, um aprendizado que eu tiro, né, maior, é a questão de você tem tudo que você precisa, o essencial, basta você olhar, né, talvez se é muito, se é pouco, mas que você olhe, você já tem tudo isso que você precisa. Basta você olhar e usufruir disso no seu dia a dia e não perca essa criança, né? Essa criança, apesar de a gente estar adulto, mas na verdade administrar isso, né? Essa questão, porque o lado racional que o filme traz, né? Que é o adulto, é mais para resolver as coisas lógicas da vida, mas que a gente possa manter essa criança, esse espírito de criança, para que a gente sonhar, para a gente acreditar, né, criar vínculos, né, ter essa espontaneidade em termos de ver o outro, né, não julgar o outro, né, ver o outro como ele é, sem julgamento, e que a gente possa cada vez mais estar aberto, né, para esses novos vínculos, e a gente possa de fato não possa errar também, né? Como eu iniciei a live, essa coisa do errar. Né? A gente se permitir errar porque a gente é ser humano, a gente vai errar. Então, isso faz parte do crescimento. Então, não há aquela coisa da perfeição que o filme mostra, né, com a mãe e a filha, a perfeição ali. Mas pedir desculpa é ser nobre. Sim. Então, não, assim... erra e não pede desculpa. Né? O importante é você pedir desculpa, porque você está reconhecendo que você errou. E você está sendo nobre em aceitar os seus erros. Porque não adianta você chegar a errar só. Errar só não só te ensina. Ensina a você a enxergar que você errou, para que você consiga, com seus erros, aprender a ser nobre e a pedir desculpas. Porque aí você está dando atestado de que está reconhecendo. Né? Porque, eu errei, tá, errei, pronto, não ensinou. Mas se você chega para o outro e diz, olha, errei, me desculpe, estou aqui para recomeçar, é um ponto. O que a gente tem que ser é como o livro diz, ou o filme diz, sejamos príncipes, pequenos príncipes. Né? Sejamos nobres nas nossas ações. E, aproveitando o momento, né, falar da questão do canal, né, do YouTube, Whindersson Moraes Coach, né, se você não está inscrito, se inscreva, tem novos vídeos lá, né, autoestima, autoconhecimento, procrastinação, ansiedade, muita coisa boa. Que ela está sofrendo com ansiedade, uma amiga minha, aí hoje eu estava bem tão na paz, né? Depois que eu prendi a minha onça, porque eu tenho uma onça. Aí eu cheguei e disse, lá, amiga, eu tô tão na paz, você me vê com essa história. Eu vou mandar uns vídeos de um amigo meu para você trabalhar a sua ansiedade, porque tá mal, velho. Você liga para mim para ficar gritando, dando ataque, louca, nervosa. E isso é o seguinte, minhas amigas são assim, elas têm os problemas dela, liga para mim para eu resolver os problemas dela.
Isso é que é ser amigo. Desmontar abacaxi dos outros. Hoje eu passei hoje o dia assim. Tinha os meus, mas abri brecha dos meus para resolver das minhas amigas. E que acumularam todo mundo. Nildes, uma boa noite para você. Que seu coração fique em paz. É uma frase que todo mundo diz, né? Que a palavra diz, que tudo com a permissão de Deus, né? A folha só cai com a permissão de Deus. Se seu parente passou, né? Ele fez essa passagem, é porque a missão dele aqui, diante da gente, já havia se cumprido. Se infelizmente ele partiu por causa do vírus, minha filha, a gente tem que ter paciência. Eu também perdi minha família, eu perdi ente querido, minha mãe. Não foi de Covid, mas ela chegou no momento dela. É doloroso, sinta dor, chore, sofra, mas agradeça a Deus por ter tido a oportunidade de ter a experiência vivenciada com Ele, viu? E só guarde no seu coraçãozinho as coisas boas. Então, assim, agradeço a todos pela atenção, vá desculpando qualquer coisa. Se eu errei, peço desculpa, reconheço o meu erro, estou sendo nobre nisso. E assim, agradeço a todos mesmo pelo carinho e pela atenção. Se a gente chegou aqui tão longe, né, nessa empreitada, é porque teve a colaboração de vocês aí, a participação do outro lado. Então, nisso aí, eu sou muito grata e espero que todos sejam iluminados por Deus todos os dias. Viu? Se alguém estiver atravessando algum momento ruim, precisar de um auxílio, de uma pessoa, que venha um profissional, que venha te direcionar, procure o Winston, que ele é a pessoa mais bem preparada. Eu levo as coisas na brincadeira aqui. Algumas mensagens consigo passar com seriedade. Eu mesmo consigo assistir minhas lives. Me divirto com elas. Espero que tenha acalentado o coração de cada um de vocês e aquecido um pouquinho, né? E vamos em frente, ter essa esperança aí de que dias melhores virão, tá bom? Quem tiver os seus sonhos, seus desejos, corram atrás, persistam, independente de ser cobra, com o que engoliu o elefante, ou é um chapéu, o que você estiver enxergando, lute por aquilo que você enxerga, aquilo que você acredita de fato. Meu amigo, eu estou passando a palavra para você, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Então, parabéns, agradecer a Cris novamente, agradecer a todos, gratidão, e que essa semana seja abençoada, que a gente possa sonhar um pouco mais, deixe essa criança florescer mais, né? Alimente, cuide dessa criança que está aí dentro de você, está aí dentro de você, é só você ter atenção, né, e permitir. Que vem, eu estou aqui só para chamar vocês na pontinha da orelha para participar. Próxima semana, quarta-feira, né, ainda não tem um filme, amanhã eu vou, né, postar, e aí a gente, próxima semana, quarta-feira, a gente vai estar aqui no mesmo horário, nesse bate-lugar, horário, né, para estar compartilhando nossos aprendizados. Então, beijo no coração de vocês, fique com Deus, tchau, Cris, tchau a todos, tchau.